nós vamos estar na sequência desse estudo abençoado de mordomia cristã. Vamos iniciar sobre a mordomia dos dons espirituais. Como é um assunto um pouco mais profundo, nós vamos tratar algumas quintas-feiras sobre este assunto. Amém? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler até o verso 11, amém? 1 Coríntios capítulo 12, até o verso de número 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Muito bem, vamos encerrar agora com o verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Nós vamos fazer a oração de intercessão, apresentar todos os pedidos de oração que está aqui na arca. Vamos continuar orando pelo irmão Mauro, amém? Por sua saúde, pelo restabelecimento da saúde do servo de Deus, orar pelo Anderson, amém? Estarmos unidos em oração por todos que precisam, todos que estão internados, hospitalizados, amém? Para que o Senhor possa colocar as suas mãos poderosas e venha sarar esta nação, sarar e livrar deste mal terrível. Amém? Quantos mais necessitam das orações? Pela irmã Janete, pela casa da irmã Eliamar. Muito bem, vamos estar contraiu, vamos estar orando por ela. Jesus vai agir, vai ficar bem. Amém. Ana Paula, Mariana, pela mãe da missionária Ana. Quantos mais? Vamos clamar juntos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora todos os pedidos que aqui foram manifestos, todos os pedidos que cada um em particular está expondo a Ti agora, todos os pedidos que estão aqui na arca, Senhor. Ó, move a Tua mão, restauradora, curadora, vivificadora.
venha dissipar todo o mal, venha dissipar, Senhor, com o teu poder a atuação dessa praga, dessa peste. Move a tua mão, guarda os teus, protege, Senhor, livra com o seu poder, restaura aquele que estão nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, nas CTIs, restaura pelo seu poder, ó Pai, manifesta teu poder curador, guarda os profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate deste mal, seja com eles, os protege, Senhor, e os livra. Senhor, continue manifestando o teu poder curador, restaurador, vivificador, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar os seus lugares. Vamos seguir juntos, né? Nesse aprendizado maravilhoso com Jesus. Amados, quando nós vamos ler as cartas do apóstolo Paulo, destinada às igrejas das quais ele foi instrumento de Deus, como missionário, para fundar, estabelecer, em cada local que ele passou, por onde ele esteve, cumprindo o seu ministério, Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, um grande missionário, com toda a dificuldade que existia na época, no mundo de então. Ele rompeu com todas essas dificuldades, porque as viagens, a sua grande maioria, eram realizadas de navios. Navios estes que ficavam 15, 20 dias, um mês em alto mar. Então, apesar de toda essa dificuldade, Paulo conseguiu evangelizar toda a Europa e o leste europeu e parte da Ásia. Um grande missionário. Por onde ele passou, Deus estava dando prova que era com ele, e o poder de Deus através do evangelho, libertando vidas, alcançando vidas e igrejas sendo estabelecidas. Amém? Cada igreja tinha uma peculiaridade, até porque era em regiões diferentes, povos diferentes. Então, é por isso que a carta que nós lemos, cada uma delas tem uma identidade própria com uma igreja que recebe a instrução daquele que é o missionário que iniciou o trabalho, daquele que ganhou aquelas vidas para o Senhor, daquele que pôde estabelecer as igrejas. E se tratando da igreja em Corinto, Corinto era uma cidade muito promíscua. Corinto, uma cidade influenciada terrivelmente pela idolatria, pelo paganismo, influenciado pelo sistema do governo de Roma. Então, consequentemente, esta era uma igreja que, apesar de já estar instituída, apesar de ser uma igreja consolidada nos dons espirituais, era uma igreja que tinha muitos problemas. E Paulo, então, teve que escrever 2 cartas. Por isso que encontramos aí 1 Coríntios e 2 Coríntios. Porque demandou aí muito mais orientação, né? A gente vai ver isso também em algumas outras cartas, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas aí já é um outro perfil, né, de orientação. No caso da igreja em Corinto, a igreja que passou por ali, grandes homens de Deus, homens que contribuíram para o fortalecimento desta igreja, homens que possuíam dons espirituais. Ali passou Apolo, um grande e eloquente pregador. Ali passou Cefas, também um grande, eloquente instrumento de Deus.
ali, consequentemente, Paulo marcou a sua presença. É por isso que ele não menospreza, muito pelo contrário, ele valoriza o trabalho de cada um desses obreiros, a tal ponto de, no capítulo 3, se não me falha a memória, ele diz que um planta, não é isso? Outro rega, mas outro colhe, mas o crescimento quem dá é o Senhor, né? Então ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. De modo que, como essa igreja era uma igreja que estava presente todos os dons espirituais, ele chega a dizer, olha, nenhum dom vos falta. Paulo percebe que os dons do Espírito eram operantes naquela igreja. No entanto, eram mal administrados. No entanto, os dons não estavam sendo exercidos como uma ferramenta poderosa, precisa e que precisava ser bem administrada. E administração fala de mordomia, que é o nosso assunto. Agora, esta é uma matéria que até hoje, nos dias atuais, encontramos muita dificuldade no mau uso dos dons espirituais, no uso dos dons espirituais com interesses próprios, no uso dos dons espirituais para autopromoção, no uso dos dons espirituais para poder explorar a fé. Então, tudo isso a gente encontra, lamentavelmente, nos dias atuais. Mas nós vamos perceber, à luz da palavra de Deus, que temos a responsabilidade. Uma vez que Deus dá o dom, Ele dá, o dom é dádiva, uma vez que Ele dá, consequentemente, quem o recebe terá a responsabilidade de administrá-lo, de exercer a mordomia cristã na administração do dom. Porque um dia vai vir a prestação de contas. Amém? Vai vir a prestação de contas. Então Paulo inicia-se aqui dizendo acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, ele está dizendo, vocês precisam ter sabedoria para lidar com isso. Vocês não podem ser ignorantes. Ou seja, seria a mesma coisa de colocar aí uma ferramenta na mão de uma criança. Pega uma criança de 1 ano, 2 anos, coloca lá uma chave de fenda. Ela sabe para que serve aquilo? Não sabe. Mas a ferramenta é útil, sim ou não? Claro que é. Mas ela vai saber usar? Não vai, porque ela é ignorante, ela não tem o conhecimento para que serve aquela ferramenta, no que deve ser usada aquela ferramenta. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não podem exercer o dom sem conhecer qual é a finalidade, qual é o propósito. Amém? Então ele, nessa parte introdutória, ele também começa a dizer que o Espírito Santo é que rege todos os dons. Ele é que conduz a operação de todos os dons, conforme ele diz aqui a partir do verso 4. Ele está afirmando, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo. E aí ele segue, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Olha, e aí ele fala aqui, olha, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem que compreender que o propósito dos dons espirituais, ele tem uma utilidade. Não é futilidade, não é uma coisa para se brincar, está entendendo, igreja? Não é uma coisa para se desprezar, para se desdenhar, não. Tem uma importância muito grande. Amém? Então nós temos que compreender isso. E aí ele vai falar sobre os 9 dons do Espírito. Sobre os 9 dons do Espírito Santo, que está aí à disposição da igreja. Amém? Que opera na igreja. Com qual propósito? Para que a igreja seja edificada, para que vidas sejam libertas, restauradas, transformadas. O ministério de Jesus foi marcado pela operação dos dons do Espírito Santo. Jesus se dedicou a ensinar, mas ele em momento algum abriu mão dos dons do Espírito Santo. Quando Jesus, ele estava com as multidões, a primeira coisa, ele iniciava a pregação do Evangelho, o ensino da palavra, e a partir daí começava então fluir os dons do Espírito. Amém? Porque não existe nenhuma operação do Espírito fora da palavra, irmãos. Não existe. É a palavra de Deus que vem na frente, amém? É ela que vem na frente, amém? Então, vamos ver aqui o primeiro dom que Paulo fala, que está aqui no verso de número 8. Porque há um pelo Espírito. Olha, como é que está a palavra Espírito aí na sua Bíblia? Como é que está a palavra Espírito? Letra maiúscula. Então, ele está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Então, percebamos aqui que os dons não é dons naturais, não. São dons espirituais. Dons naturais é uma outra coisa, é o objetivo de um outro estudo. Dons naturais, todo ser humano, quando nasce, já nasce com ele. Deus é a manifestação da graça comum de Deus. Deus dá a todo ser humano, amém? Agora, dons espirituais é reservado para a igreja do Senhor. Então veja, porque há um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, o primeiro dom. Diga comigo, palavra de sabedoria. Como que é este dom? Como que esse dom, ele é exercido? Como que esse dom, ele é aplicado por aquele que o recebe? Como esse dom deve ser administrado? De fato, a palavra de sabedoria é uma revelação. É uma palavra revelada, que Deus dá por meio de visão, por meio de sonho, por meio de uma voz escutada, tá? Então, quem possui o dom da palavra de sabedoria, ele pode receber a instrução desta palavra através de uma visão, através de um sonho, ou por meio dele escutar a voz do Espírito. É maravilhoso isso. Maravilhoso, porque naquele momento o Espírito Santo fala
e libera a palavra da sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui o exemplo de quem possuía o dom da palavra de sabedoria, através de Ágabo, um grande profeta. Veja que em Atos capítulo 11, 2 textos faz menção do dom ativo na vida deste homem de Deus, tá? Atos capítulo 11, versículo 28. E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender olha, estão ligando? Amém? Que haveria uma grande fome em todo o mundo. Ou seja, Deus deu essa palavra, rema, palavra revelada a ele, tá? De tal modo que ele então entregou esta palavra à igreja, tá? Ele disse: olha, o Espírito me revelou que haverá uma grande fome no mundo, haverá uma crise de alimentos, não terá o que comer, terá falta do que comer. O que aconteceu? E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Se cumpriu. O que foi isso então? Uma palavra de sabedoria, uma palavra rema, que veio para o profeta Ágabo, e ele entregou. Se prepare, igreja, se prepare, porque virá uma grande fome no mundo inteiro. Aquela palavra se cumpriu nos dias de Cláudio César, tá? Um dos governantes do Império Romano. E qual foi a segunda menção aqui, também do mesmo profeta de palavra de sabedoria? Atos, ainda em Atos também, um pouquinho mais para frente, capítulo 21. E o verso 11. E vindo ter conosco, esse mesmo profeta, tá? Ágabo, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e os entregarão nas mãos dos gentios. Está aí, Ágabo falando aquilo que iria acontecer com Paulo, tá? Através de uma palavra de sabedoria. E do jeito que o Espírito Santo usou ele naquele momento, tá? Aconteceu. Se cumpriu. Os judeus entregaram Paulo nas mãos dos gentios, tá? Então isso aqui é um exemplo claro de uma palavra de sabedoria. Esta palavra de sabedoria é extraordinária, por quê? Porque é uma revelação precisa, fresca, que o Espírito Santo dá. A palavra de sabedoria, ela não está associada apenas ao momento que a pessoa está ministrando a palavra. Ela está relacionada e ativada em qualquer momento em que a pessoa estiver ali atuando, seja numa visita, seja em um momento de oração, enfim, não está ligado
apenas a questão de ministrar a palavra, tá? Ela é bem diversificada, como está escrito, tá? Como nós percebemos aqui, que esse dom, Deus concede, a pessoa que o recebe, ela libera a palavra de sabedoria por meio de uma visão que Deus lhe dá, por meio de um sonho, e, consequentemente, ela escuta a voz do Espírito Santo, tá? Então, às vezes, ela está aconselhando alguém, ela está evangelizando alguém, amém? Quem está entendendo? Ou até mesmo ela está ministrando a palavra, e naquele momento, escuta a voz, amém? Quem compreendeu, diga glória a Deus. Segundo dom aqui mencionado, diga comigo, palavra de ciência, ou de conhecimento, tá? Este também é um dom extraordinário, tá? Porque palavra de ciência ou conhecimento também está associado a um momento preciso em que o Espírito Santo, que conhece o que aconteceu com você antes de você vir para este culto, o Espírito Santo que sabe como foi o seu dia, o Espírito Santo que sabe o que você pensou, o Espírito Santo que sabe o que você falou, no momento ele age de maneira poderosa para trazer o quê? A ciência dos fatos que estão encobertos, amém? Olha um exemplo aqui, bem conhecido por todos nós, ainda em Atos, capítulo 5, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 5, olha aqui, o apóstolo Pedro, demonstra aqui, através do apóstolo Pedro, a ação do dom da palavra de ciência ou conhecimento. Vamos ler a partir do versículo 1, ó. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, o que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade. Verso 2, e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, tá? Ou seja, eles vendem a propriedade por um preço, e aí eles combinam entre si, olha, nós vendemos por tanto, mas vamos falar que vendemos por esse preço. Ou seja, eles retêm uma parte do valor da propriedade, e combinaram os dois entre si. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, verso 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte da herdade? Olha, o que foi isso aqui? É a ação do dom da ciência, do conhecimento. Ou seja, o Espírito Santo revelou para Pedro, deu ciência a ele dos fatos que ocorreram antes deles trazer o valor que foi combinado entre os dois perante os pés dos apóstolos, dizendo, tá, na mentira descarada, que tinham vendido por aquele valor. Mas o que o Espírito Santo fez? Revelou, deu a ciência dos fatos para Pedro, ó, não foi isso não, estão mentindo para mim. Aí Pedro, ó, por que encheu Satanás o teu coração para você mentir ao Espírito Santo? Verso 4, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, ó,
o erro deles não foi a questão da venda, porque a propriedade era deles, amém? A propriedade era deles, então, não tinha nenhum problema nisso, tá? Também não tinha nenhum problema eles vender, vamos dizer assim, olha, eu vendi por 100 e eu decidi dar 80 para a igreja. Também não tinha nenhum problema com relação a isso, amém? Não teria, é o que Pedro está dizendo, vendida não estava em teu poder, é a sua. Agora, o problema, irmão, foi o engano, foi a mentira. Esse foi o problema, tá? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Percebe? Eles não contavam com isso. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. E ele não podia permitir que aquilo que se instalou no coração daquele casal permanecesse. O que se instalou ali? A mentira, o engano e a usura. Tá? Foi isso que se instalou no coração daquele casal. Então, imediatamente esse dom operou em Pedro. Ele possuía o dom da ciência, do conhecimento. E o que aconteceu? Ficou só nisso? Não. Versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ou seja, o homem infartou na hora. Infarto fulminante. Ele caiu morto. Percebe? Ficou por aí, a história termina aqui? Não. Verso 6. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. Verso 7. E passando um espaço de quase... Olha, a mulher nem sabia, irmão, que o marido já estava sepultado. Por certo, combinaram assim, você vai na frente, depois de umas 3 horas eu vou. Por certo, combinaram isso, porque ela só chegou depois de um espaço de 3, não sabendo o que havia acontecido. Verso seguinte. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Olha, coisa séria, hein? O que ela diz? Sim, portanto, ela confirmou a versão do marido. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós combinaste, consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido. Ele disse assim, você está vendo esses rapazes aí? Eles sepultaram o seu marido. E sabe o que vai acontecer com você? Vão te levar também. O que aconteceu com ela? Verso 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. Infarte fulminante. E entrando os mesmos moços, acharam-na morta, levantando-a para fora, sepultaram junto com seu marido. Viu? Coisa séria. Tá? Esse dom atuou de maneira extraordinária naquele momento. Por que Deus permitiu uma
punição tão severa, para que o temor a ele permanecesse dentro do seio da igreja. Sabe por quê? Porque Satanás queria macular o temor a Deus na igreja. Ele disse: a igreja é minha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, eu não vou permitir isso. Então, quem estava com temor a Deus, o temor aumentou. Quem não estava, passou a ter temor. Todo mundo ali passou a entender que com o Espírito Santo não se brinca. Amém? Quem pode glorificar a Deus por isso? Então a gente percebe aqui, amados, tá? No próprio Jesus, quando Jesus vai ter com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículos 16 a 19, quando ele está lá conversando com a mulher samaritana, e aí Jesus fala para ela: olha, você vai lá agora então, chama o teu marido e vem cá. Ela pega e responde para o mestre: eu não tenho marido. Aí Jesus, através do dom do Espírito Santo, da ciência, do conhecimento dos fatos, diga comigo, dom da ciência, do conhecimento dos fatos. Jesus olha e diz para ela: disseste bem, está aí uma coisa que você diz, que é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que agora você tem aí, que está com você, também não é teu marido. Isto você disseste bem. Aí ela levou aquele susto, né? Senhor, eu vejo que tu és profeta. O que é isso? É o dom, diga comigo, o dom da ciência, do conhecimento. Que maravilha, fala a verdade. Não é glorioso ver a ação do Espírito Santo através dos dons da igreja? Não é maravilhoso? Como é maravilhoso a gente ver os dons ativos na igreja. Mas eu volto a dizer, os dons precisam ser bem administrados, amém? Precisa ser bem administrado. E esse Espírito está se movendo aqui, amém? Amém? Você está sentindo ele aí? Esse Espírito está se movendo em nós, se movendo entre nós. Vamos ficar em pé glorificando a Deus por isso? Nós vamos parar por aqui, e na próxima quinta a gente dá sequência, vamos falar do dom da fé. Quem compreendeu o que o Espírito Santo falou nessa noite? Quem pode glorificar a Ele? Tenha convicção de que o desejo dEle é usar cada um que Ele concede o dom. É Ele que concede. Se alguém chegar em mim e falar: pastor Isaqueu, dá para o senhor me dar um dom? Não tenho como te dar isso. Eu não tenho como, né? Nós vamos observar, quando a gente lê o livro de Atos, que teve um homem que quis comprar o dom de Pedro, não foi isso? Foi isso mesmo, né? Ele era um mago, fazia mágica, não é isso mesmo? Simão, é isso o nome dele? Simão, queria comprar. Nossa, ele viu Deus usando, né, apóstolo, aquela coisa extraordinária, maravilhosa. Aí ele: rapaz, olha que eu vou ganhar muito dinheiro com esse negócio aí, ó. Eu vou falar com esse homem aí. Chegou, Pedro, quando é que custa esse dom aí, hein? Quanto que você quer para me ensinar esses truques aí? Aí, como diz o outro, né? Ele levou uma quente e outra fervendo, né? Mas foi bom. Sabe por que foi bom? Que ele aceitou Jesus. Ele se converteu.
Olha que bênção. Viu? Foi maravilhoso. Porque o Espírito Santo, ele trabalha para gerar transformação na vida das pessoas.